Está no ar mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. Lembra você que você pode nos acompanhar pela internet também, além do Canal 6 da NET, no www.tvcomunitaria.rio. Mais uma vez eu entrevisto aqui o professor José Carlos de Assis, escritor, jornalista e autor de mais de, sei lá quantos, 60 livros, não, 30 livros, tanto, mais de 30 livros. O professor sempre nos brinda aqui com análise sobre a situação econômica, política e etc. E hoje eu queria explorar um pouco, professor, sobre os primeiros anúncios aí do que será esse governo Bolsonaro. Principalmente na questão econômica, porque os outros temas, ele sabe que tem que, muitos deles, passar pelo Congresso, também os temas econômicos. Mas toda aquela discussão aí da época da eleição, de comportamento, disso, daquilo, vai ser mais a seguir. Então eu queria que você nos brindasse aqui, como é que você está avaliando, por exemplo, algumas medidas que eu me lembro aqui que já foram anunciadas. Não vai ter mais Ministério do Trabalho, certo? Eles tentaram unificar vários ministérios e já voltaram atrás, com o negócio do meio ambiente, com a agricultura. Por exemplo, já foi escolhido o presidente do BNDES, o novo presidente do BNDES, que é o Levi, que foi ministro da Dilma. Como é que você está vendo essas primeiras colocações aí do grande ministro, do ministro supremo aí da economia, o senhor Paulo Guedes? Ô Moisés, antes de mais nada é o seguinte, há dois Bolsonaros. Há um Bolsonaro da campanha vitoriosa nas eleições e há o Bolsonaro eleito. E há um terceiro Bolsonaro, o Bolsonaro presidente da República. Sobre o primeiro Bolsonaro, nós vimos que, na verdade, as preocupações deles eram comportamentais, não era política econômica. Ele, inclusive, adiantou dizendo que não entende nada de política econômica e ia passar essa bola para o superministro Paulo Guedes. O Bolsonaro atual, na composição do ministério, ele revela um lado que provavelmente será dominante no exercício presidencial dele, que é a contradição. Eu não digo para você que a contradição seja necessariamente uma coisa ruim. Ela pode ser uma coisa ruim, mas ela pode ser também a fresta por onde entra proposições concretas de política econômica e de política em geral, né, e de políticas sociais. Por quê? Eu vou te dizer, por exemplo, ele tem 4 generais, são os caras de maior prestígio no ministério dele, um dos quais vai ser ministro da infraestrutura. A infraestrutura é o ministério que mais gasta, porque precisa de gastar. Claro. É onde faz estradas, portos. E são aquelas despesas, inclusive, mais caras. Exatamente. Então, o ministro que vai assumir essa pasta é um ministro que necessariamente vai fazer um tremendo planejamento na área de infraestrutura, né, que são várias, né, e vai querer dinheiro. E aí o que vai acontecer? Ele vai ter que se sentar com Paulo Guedes. E aí o Paulo Guedes vai dizer para ele, não tem. Por quê? Nós temos que cortar mais, cortar tudo. Nós temos que cortar mais. Quer dizer, é da natureza do Paulo Guedes, né? Vamos dizer assim. Então, aí vai ter um conflito, tá certo? Alguém vai ter que se o Paulo Guedes for um cara humilde, cordato, ele vai concordar e vai viabilizar o dinheiro para a infraestrutura. E que seria ótimo para o país, é importante para o país. Agora, é importante que ele não demonstrou isso nas primeiras... Não. Ele disse assim, vou dar uma prensa no Congresso. Aí saiu um aumento do Supremo de um rombo de não sei quantos milhões. Então, quer dizer, o superministro não é, aparentemente, não é tão super assim. Quer dizer, ele vai ter que se ajustar em alguma coisa. Vou te dar uma outra coisa que vai ser complicado, né? O Bolsonaro é um cara... Eu não tenho nada, a não ser essa questão de comportamento, que é uma bobagem, que isso não é tema de presidente da República,
Isso é tema da sociedade, mas não é do presidente da República. Eu não sei o que ele pensa, quer dizer, eu não sei qual é o rumo que ele vai tomar. Ele pode ser um cara que queira atender os interesses dos milhões que o elegeram. Então, por exemplo, eu acabo de ver no rádio agora que os cubanos, o governo cubano resolveu retirar os médicos cubanos, porque são exigências inaceitáveis. Não sei de quem, porque o Bolsonaro ainda não está no governo. Não sei se foi o Temer que fez, alguém do Temer. Mas o fato é o seguinte, isso vai ferir a suscetibilidade de milhões de pessoas que estão sendo atendidas pelos médicos cubanos. É uma coisa concreta. E eu não acredito que a medicina brasileira, quer dizer, os médicos brasileiros, vão para o interior, pelo mesmo salário, para atender essa população que está por aí, né? Então, tem muita coisa contraditória aí no meio do caminho. Eu quero ver qual é a atitude concreta que o Bolsonaro vai tomar em relação a isso. É cubano por quê? Porque é comunista? Comunista não é mais. É um país socialista que está se capitalizando. Então, por ideologia, é uma bobagem. Comunismo nunca houve em nenhum lugar do mundo. Isso é quem não entende de conceito, certo? Então, ele vai ter que tomar uma decisão nisso, quer dizer, uma decisão objetiva que atenda aos interesses da população brasileira atendida pelos médicos cubanos. Vai ter. Professor, então vamos é o seguinte, o Paulo Guedes fez todas as declarações e todo o currículo dele é ligado ao setor dos bancos, certo? E neoliberal. Ele diz, o Estado tem que ser mais mínimo do que o Estado mínimo do Collor. Então, isso é o que ele vem falando, que é vender tudo. Eles estão querendo vender, inclusive, o petróleo que já foi descoberto e tal. Disseram ontem que 100 bilhões, que não sei o que, vão levantar dinheiro. Essa lógica não vai criar mais situação para a economia? Já que os índices todos que estão aí demonstram que a economia está bem para baixo? Olha, depende de que isso seja colocado em prática. Para mim, quando eu digo contradição, é isso. Eu acho que vai ter contradição de palavras e vai ter contradição real. Quer dizer, eu não sei se ele implanta as políticas que ele quer implantar. Eu acho que é muito mais provável que ele seja demitido. Em 4, 5 meses, 6 meses. Então, por quê? Porque eu acho que o presidente eleito, o presidente que já tenha tomado posse, vai querer fazer alguma coisa em nome dos interesses do povo. Ele não tem por que fazer, né? Eu quero te dizer o seguinte, tem toda essa bobagem que veio da eleição, da campanha, que ele é nazista, tá certo? Eu, no meu grupo, no grupo da Aliança pelo Brasil, que você sabe quem é que é, nós discutimos isso, demora aqui. Isso é uma bobagem. Você não pode, antes do cara tomar decisões, dizer que o cara é nazista. O que vai qualificar a atitude dele é a decisão que ele tomar. Então, eu sei, são as ações, você quer dizer, claro, né? Exatamente. Por mais que alguns discursos dele estimularam violências em vários lugares. Então também é importante registrar isso. Não, mas na campanha, por isso que eu te digo que ele era uma coisa na campanha, outra coisa, eu não sei se vai ser, mas pode até ser, né? Tão ruim quanto foi na campanha, mas pode ser também uma outra figura completamente diferente. O cara que recebe a presidência da República, com quantos anos? Ele tem quantos anos? 50 e poucos, né? O cara é jovem ainda para assumir a presidência da República. É uma bênção, né? O cara ter essa oportunidade de fazer um bem para o país inteiro. Quer dizer, por que ele vai fazer, vai ficar em cima dessa coisa de comportamento, vai ficar acima da ideia de perseguição? Ele próprio disse isso. Nós queremos unir o país. Vai ser muito difícil, porque há uma prevenção imensa contra ele. Mas e ele com muita gente. Ele tem uma prevenção com muita gente. Muita gente também. Aquele discurso dele não deve ser levado em conta. Ele, durante o parlamento, a ação dele parlamentar, ele, quase que agrediu uma deputada, ele falou, fez loas a um torturador que foi condenado, inclusive, que é o Ustra. Então ele tem um comportamento desse tipo. Você está ressaltando que é o seguinte, o cara virando presidente, um cargo que que é muito difícil alguém assumir, e o cara assumiu.
com apoio enorme de 50 e tantos milhões de pessoas e tal. Você não quer crer que as coisas que ele falou ou que ele já tem falado ao longo da vida dele, ele vai conseguir colocar em prática, é isso? Moisés, ele desautorizou o Mourão, o vice dele, general. Ele desautorizou várias vezes o Paulo Guedes, que ele aponta como sendo super-ministro. Onde ele põe, olha a coisa do Ministério do Trabalho. Foi, voltou, agora não sabe. O Ministério do Trabalho, ser ministério, é indiferente. Tem que ter as funções. Você coloca, só pode pendurar em algum outro lugar. Mas desde que as funções sejam atendidas, quer dizer, por que ter o título de ministério? Você mesmo, na última reunião aqui, no último nosso debate, você falou de que, a propriedade privada para um lado e emprego para o outro. Então, se você pega na esplanada, tem todo tipo de atividade, mas do trabalho fica lá embaixo de uma gaveta qualquer, é claro que, do ponto de vista concreto, isso não quer dizer nada. Você pode até ser um governo trabalhista e não ter Ministério do Trabalho, é isso que você está querendo dizer. Não, você é outra coisa. Mas, todos os ministérios são do trabalho. Todos. A legislação do trabalho é pervasiva, quer dizer, passa para todos. Então, o Ministério do Trabalho existe no país. As funções, a Justiça do Trabalho, tudo. Se eu chegar e disser, vou acabar com a Justiça do Trabalho. Aí mas é esse que é o caminho. Aí não sei. Eu sei. Veja, a gente não pode. Nós não somos videntes, né? Não sabemos exatamente as medidas a serem tomadas. Mas nós, como análise, você espera o melhor. Eu sei que você é um humanista. Você espera tudo melhor, mesmo do cara que você não acredita muito que vai sair. Isso, na verdade, não é uma... Mas alguma questão colocada, pelo menos, por Paulo Guedes, você acha que, por exemplo, essa discussão da Previdência, não tem nada que a gente possa já analisar que a coisa não vai para o caminho correto? Ou só acreditar que vai ser bom? O Bolsonaro acabou de adiar a discussão da Previdência para o governo dele. Não, eu acho que ele não conseguiu reunir a maioria que eles esperavam, que supunham. Por quê? Porque eles partiram do pressuposto, o Centrão está comigo, tem não sei quantos, o governo Temer está em fim de carreira, e eles tentaram ver se conseguiam, como eles estão tentando agora, num tal de um projeto aí de escola sem partido, que eu não sei o que é isso, porque para mim tinha que ser justiça sem partido, né? O Moro sem partido, Supremo sem partido, e um monte de coisa. A única coisa de partido era o Congresso. O Congresso tem que ser com partido. Agora o resto é tudo sem partido. Mas aí a gente sabe o que está por trás disso. É uma tentativa de limitar, e você, professor universitário ao longo da vida inteira, certo? Limitar a cátedra, certo? Você sabe o que está por trás disso, na verdade, é muito simples. É a escola sem política. Esse que está por trás. É escola sem debate, escola sem democracia, que eu acho que é isso. Política no bom sentido. Tudo. Política abrange tudo. A discussão da polis, da cidade, da nação, essa coisa da toda. Cidadania. Mas eles não têm coragem de dizer isso. Isso. Então fala de escola sem partido. E eu estou de acordo. Eu acho que a escola... Eu vejo, você quer ver uma coisa? Mas a gente tem que ver o projeto em si. A universidade brasileira, os estudantes brasileiros estão completamente paralisados. Eu tenho tentado mobilizar estudantes em torno de medidas concretas, alguma coisa. É um horror. Não se movimenta. Sabe por quê? Porque está tudo partidarizado. Um é PSTU, outro é PSB, outro é PCdoB, outro é PCdoB. Está tudo partidarizado. Ou seja, os estudantes ou a liderança? Não, são duas coisas distintas. A liderança arrasta os estudantes. Então paralisa a política da universidade. A grande política tem que estar dentro da universidade. Agora, não pode ser através de partido político, porque aí você divide. Partido é o que é? É parte, é um pedaço da sociedade. Tem certas coisas que são fantásticas no Brasil, que o Estado financia o partido. Ou seja, o Estado financia a parte que quer tomar conta dele. E todas as partes que querem tomar conta dele. Isso é um absurdo. Né? Essa coisa do partido... Mas as empresas financiarem os partidos também é um absurdo maior ainda. Não, mas você controla. Bem ou mal, nessa eleição, a maioria não pôde contribuir. Então, e acharam muito bom não poder contribuir. Não pôde contribuir, por isso tem a contribuição pública. Eu sei, mas eu acho que tem que ser coisa, tem que ser feito. Aí, olha aqui, eu detesto os Estados Unidos como modelo de qualquer coisa. Nessa questão, eu acho que eles têm
muito... Olha aqui, você quer fazer um partido político? Faz. Você é um pedaço da sociedade. Você não pode querer recursos da sociedade inteira para te financiar. Que sentido que tem isso? Então todo mundo que fala, como você conhece muito bem, 39 partidos que tem por aí, picaretagem. A maior parte é pura picaretagem. É o cara para arranjar o dinheiro do fundo partidário. Então, tolerar isso, eu acredito que numa futura constituinte, a gente tem que derrubar esse troço. Né? E derrubar a ideia de que você não pode ter política como está acontecendo, quer dizer, por influência da campanha do Bolsonaro. Impedir a discussão política na universidade. Isso aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Não, em 39 universidades. Então, e foi um movimento articulado do Tribunal Eleitoral com partido. Exatamente. E aí é o seguinte... na base, não foi nem o Tribunal Superior, foi os tribunais regionais. 39, será quantos tribunais regionais? Não tem 39, são 27 já. E não tem nada a ver com e entraram nas universidades e invadiram. E o Supremo foi lá e falou, isso não pode, tem que liberar e tal, etc. Ou seja, as instituições estão mais ou menos funcionando. Eu sempre tenho dito o seguinte, as instituições brasileiras derreteram. Mas diante do risco, o que o Bolsonaro era um risco apresentado na campanha. Por causa, não propriamente da política, eu insisto, por causa do costume, dos costumes. Ele era visto como risco. Então, diante desse risco, algumas instituições reagiram, inclusive o Supremo Tribunal Federal. Então, é uma coisa que eu acho que a gente tem que levar em conta nesse processo todo. Quer dizer, mas o que eu acho fundamental é o seguinte, você não antecipa as coisas. Não antecipa, vai fazer. Não, deixa ver o que fazer. Se fizer de uma forma... E o que o jornalista fala antes, então, como nós aqui? Nós estamos aqui. O professor é um defensor de uma política de investimento público, certo? De que mesmo tem que fazer déficit mesmo para poder rolar a economia avançar e tal, etc. O cara que está lá no super ministério, que você já falou que não é tão super assim, ele acha exatamente uma ideia totalmente contrária à sua. Por exemplo, do que você prega nesse tempo todo, o Beluso prega e outros economistas aí que são do seu Bressa Pereira, tudo isso. Ele vai ser enquadrado pela realidade, é isso que você está achando? Vai ser enquadrado pela realidade e pela sociedade. E mais do que isso é o seguinte, ele é um papel em branco. Eu não sei o que ele vai fazer. E eu sei o que fizeram. A política do Bressa foi péssima mesmo do ponto de vista da política econômica. A política do Fernando Henrique Cardoso foi um horror. Um horror. A política do Malan foi um horror. A política do Lula, no que diz respeito à política fiscal monetária, através do Meirelles e do Palocci, foi muito ruim. Todos fizeram ruim. Porque exatamente eles não mudaram. Eles continuaram mais ou menos com aquilo. Eles estavam com medo de ser derrubados lá no início e trouxeram o Meirelles. Isso aí é a maluquice. E depois veio o tal do Levi, que foi também outra desgraça, né? Você está com medo do cara te derrubar para quê? Para fazer determinada política. E aí você antecipa e faz a política do cara. Que coisa fantástica, pô. Isso é uma maravilha. Foi exatamente o que aconteceu com a Dilma, né? Trouxe o Levi e afundou o barco de vez. Então o cara falando assim comigo, não, o Bolsonaro, né? O Bolsonaro, um perigo, não sei o quê. Não sei. Vamos ver o que ele vai fazer. Eu espero que ele não faça como os 5 presidentes anteriores. Espero que ele não faça. Você está torcendo? Estou torcendo. Agora, e quatro generais no Ministério? Mais outra coisa é o seguinte. Vai dar coisa boa? Eu acho que não altera nada. Não altera o general nada. está de pijama, já não tem mais força, já não tem mais coisa nenhuma. Ele vai ter que se enquadrar lá, de alguma forma, nos objetivos centrais do governo. Você está me provocando, professor. Veja bem, e o ministro do Exército, que falou na Folha de São Paulo que realmente pressionou o Supremo? Lá antes. Eu vi. Você não acha que aquilo ali é um certo atrevimento, não? Não sei, mas e daí? Falou, alguém devia repreender ele. Por que o Supremo Tribunal Federal não fez nada? Eu vou fazer? As instituições não estão funcionando. A ministra não dizia que as instituições estão funcionando? Então, põe o Supremo Tribunal Federal para contestar o general. Ele disse que a questão foi ele daqui. Agora, olha aqui, eu quero te dizer o seguinte. A pior
por pior que seja a expectativa em relação ao Bolsonaro, nada pode ser pior do que o governo Fernando Henrique Cardoso. Nada. Nada. Ele fez o que quis fazer em matéria de privatização, né? Fez uma política econômica contra o povo, fez um desemprego que é mais ou menos na taxa que está hoje, que é um absurdo, de 12%, 13% da população ativa. E era muito bonitinho, era o grande sociólogo, era o príncipe dos sociólogos. Todo mundo gostava de aplaudir. Quer dizer, ele, fulminando com o povo, foi aplaudido pela classe média e pela classe média alta. E até o povo, enganado, aplaudia ele porque era bonitinho. Então, qualquer coisa que o Bolsonaro faça em favor do povo, qualquer coisa, ele já tem uma... Quer dizer, nós já chegamos ao fundo do poço em determinado momento. Quer dizer, é difícil afundar mais o poço historicamente, que eu estou falando. Exatamente. Eu acho que as políticas sociais do Lula vão continuar, que é o importante, do governo Lula. O governo Lula, a única coisa importante que ele teve foi as políticas. Aliás, teve duas. Teve a política social e teve a política externa. Né? Exatamente. Você mesmo falou aí sobre a questão dos cubanos, né? E também houve, vou dizer, a primeira, quer dizer, o anúncio, mas parece que vão voltar atrás, né? A questão da embaixada de Jerusalém. Também é outra. Porque o Egito já falou, olha, isso aí não vai dar certo não, e tal, suspendeu a viagem lá, nós não vamos concordar com isso, etc. E tal. Então, existe todo um governo que você não sabe qual Bolsonaro que vai comandar aí o negócio. Não. E aí o jogo de pressões é brutal, porque teve aí também a embaixadora da Grã-Bretanha. Eu sei o que ela vai dizer. Mantenha uma política fiscal austera, mantenha uma política... Tá certo? É para fazer esse tipo de pressão. Tá certo. Professor, agora vamos usar o tempinho final aí para você fazer uma palhinha, sabe? Esse termo assim, que é aquele Apolinho fazia uma palhinha. Dá uma ideia, assim, um resuminho do que são aqueles textos que você divulgou aí, de medidas realmente para desenvolver o país e tal. Vamos falar assim rapidamente, nós temos aí mais 3 minutos. Bom, é uma organização que a gente está fazendo chamada Aliança pelo Brasil. Ela tem 4 fundamentos, na verdade 5 fundamentos. Primeiro, a próprio anúncio da estratégia para o Brasil. Qual é a estratégia que nós queremos para o Brasil? Ou seja, qual é o projeto nacional que nós queremos? Para onde que nós temos que ir? Para onde que devemos ir? Né? Que tipo de sociedade que a gente quer orientar? Né? Então, esse é um documento central, tá certo? Quer dizer, uma grande estratégia para o Brasil. Aí tem um outro documento fundamental, né? Você até mencionou um pouco a questão do trabalho, quer dizer, a ideia nossa é o seguinte: se a democracia está apoiada no direito de propriedade privada, a gente respeita o direito de propriedade privada, mas você vai me respeitar o direito de ter trabalho remunerado. Então, é a obrigação do Estado promover o pleno emprego. Esse é o segundo documento e a segunda estratégia. Bom, e parte da recuperação da economia. Né? E tem todas as medidas lá relacionadas para você imediatamente atacar a questão da recuperação da economia. Em terceiro lugar, você tem um projeto que a gente chama de projeto Cidade Cidadã. Esse projeto Cidade Cidadã é você juntar todos os desempregados nas periferias metropolitanas e transformá-los em mão de obra remunerada para construir prédios, para construir creches, para construir equipamentos. Prestar serviços para a comunidade, etc. Serviço, essa coisa toda. Né? Tem um outro texto importante que é o seguinte, é chamado Funcionalidade da Política Fiscal Monetária. É uma política que pouca gente conhece de direito, inclusive os economistas. Como é que opera um Banco Central? Porque fica com essa bobagem de dizer tem que ter Banco Central independente. Não entra em detalhes não, porque isso é muito confuso para a gente entender. Não vou entrar na palavra. Funcionalidade, como é o termo? Funcionalidade. Como é que funciona? Né? Como é que funciona o quê? A política fiscal monetária. A política fiscal e tal. Que é a questão de ter o déficit, quando tem que ter e tal, etc. Só para resumir, mas você também pode entender um pouco isso, porque esses caras ficam falando essa linguagem para enrolar a gente. Então o professor quer desenrolar
para a gente poder entender. É objetivo fundamental nosso desenrolar. Nós fizemos esses textos e esses textos vão ser traduzidos para uma linguagem comum dos trabalhadores, dos estudantes e depois para o povão, no terceiro nível. Mas no caso da política fiscal monetária, quer dizer, só para explicar rapidamente, eu vou dar um exemplo. Quer dizer, não tem, eles não chegam e dizem: o Estado não pode gastar mais do que arrecada. O Estado não pode gastar mais do que recebe. Isso é uma patifaria a favor dos rentistas, que querem que todo o dinheiro do Estado seja carreado para pagar juros. Agora, professor, e tem um pouco de hipocrisia nisso, né? Porque o que os bancos mais querem é que o governo pegue dinheiro lá para poder financiar o déficit dele, porque eles vivem... Mas eles preferem que seja só do financeiro e não que o dinheiro... Não, eu sei, fique circulando só no... O Estado pega dinheiro pegar mais dinheiro para pagar juros, mais dinheiro para pagar juros, não para investir. Fica só limitado ao juros. Não é para fazer estrada, fazer escola, fazer hospitais, não é nada disso. Isso é ruim, não pode fazer, é o que eles dizem. Então, esse texto sobre funcionalidade de política monetária é isso. A gente vai fazer isso numa linguagem comum, fácil de ser entendido. E o outro é uma coisa talvez um pouco sofisticada mesmo, quer dizer, que a gente chama de mais-valia social. Mais-valia social é o imposto. A mais-valia é uma coisa expropriada do trabalhador. O imposto é uma parte disso. Quando os capitalistas querem reduzir o imposto, o que eles querem é apropriar uma parte maior da mais-valia social. A mais-valia social é para você financiar o bem-estar da coletividade. Isso que é... Perfeito, professor. Agora é o seguinte, primeiro, o pessoal pode encontrar esses textos em algum lugar agora ou vai ter que esperar alguns debates que nós vamos fazer aqui? Nós vamos convertê-los numa coisa assimilável, né, para fazer uma distribuição. E essa Aliança do Brasil ainda não tem um site, uma coisa assim? Não, a gente usa o site daquele frentepelasoberania.org.br. Isso, frentepelasoberania.com, né? .com.br. Vou colocar aí na tela, certo? Aí você pode ter mais informações. A gente quer agradecer o professor por vir aqui fazer essas análises, debater, trocar ideias e vamos nos comprometemos a trazê-los mais vezes para debater com detalhes, cada um desses aspectos que ele levantou aí dos textos finais que ele disse, ok? Obrigado, professor. Obrigado a você, obrigado à audiência. E eu queria agradecer a você que teve a paciência e nos deu essa audiência aqui para assistir esse programa. E lembrar você que você pode acompanhar toda a programação da TV, seja esse programa e os demais, pela internet, visitando o nosso canal no YouTube, onde os programas anteriores estão lá disponíveis para você assistir. Ou acompanhando ao vivo e a cores pela internet no www.tvcomunitariatudojunto.rio. Obrigado por sua audiência. O programa do Núcleo de Política e Cidadania volta na próxima edição.